E aí, Marcelo, tranquilo, né? Estava marcado para 5h10, então estamos iniciando aqui, já iniciei a gravação. Vocês podem estar convidando aí os demais, né? Quem não é aluno meu, eu vou me apresentar daqui a pouco, enquanto o pessoal já vai entrando. E eu vou colocar agora o arquivo com a lista de presença, tá? Uma lista de presença que vocês vão estar respondendo aqui. Eu vou colocar esse arquivo aqui no chat. Só copiar esse link aqui. Copiar o link aqui para você. Só um minutinho. Então, gente, tem aí na conversa, no nosso chat, esse link aí para vocês estarem, como se fosse uma lista de presença, né? E aí, vai, né, certificados, etc., vai estar tudo através desse link. Tranquilo? Então, para quem não me conhece, né, novamente eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Lucas Laire, sou professor aí da PUC. Atualmente eu estou dando aula de prática penal para o 8º período, o Direito Penal 4, para o 5º período, e o Direito Penal 1, para a turma do 2º período. Né? Já tem 13 anos que eu sou professor aqui da nossa universidade, já passei por diversos campos, São Gabriel, Betim, inclusive, se tiver aluno de São Gabriel aí também, né, eu divulguei lá também para o campus do São Gabriel, Betim, Corel, e esse ano na Praça da Liberdade. E eu vou falar hoje, né, esse tema desse mini curso, a gente vai falar sobre um tema que eu estudei bastante, foi o tema da minha dissertação de mestrado, que foi crime organizado, né? Uns aspectos, algumas ponderações que a gente vai falar aí sobre esse conceito de crime organizado, que está sendo muito utilizado, inclusive eu estou vindo, né, coincidentemente hoje, de uma audiência, estava tendo uma audiência na segunda vara de tóxicos, de crime organizado, né, ali de organização criminosa, associação para o tráfico e crimes conexos, a própria lavagem de dinheiro. Né? Então, é um crime, uma lei recente, mas um fenômeno que já né, perdura há séculos aí nas ciências criminais, no estudo das ciências criminais, e a gente vai estar falando sobre isso. Vocês podem ficar à vontade, tá, gente, de fazer o uso do microfone e do chat aí para poder perguntar, porque às vezes vem alguma dúvida e passa o momento, não tem problema, não fico com nenhum receio de vocês estarem perguntando, mas a gente vai falar mais sobre o conteúdo, né, os aspectos aí criminológicos, dogmáticos da lei e também as formas de investigação, né, que estão dentro aí desse contexto do combate ao crime organizado, tá? Então, quem é meu aluno aí de novo, né, um abraço aí, que bom que vocês compareceram a essa aula. Vão ter outros cursos durante a semana também, de outras matérias, quem puder estar sempre assistindo.
A aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada lá no YouTube da universidade para vocês assistirem. E quem não é meu aluno, prazer novamente, né? Espero que a gente se encontre aí, no seu pessoal do 10º, né? Em alguma outra aula, seja virtual ou presencial, no curso aí de vocês. Tranquilo? Conseguiram abrir o link aí? Apareceu para você certinho da lista de chamada? Ô, Lucas. Oi, Marcelo, diga aí, pode falar. Não sei se é só eu, mas eu não tô conseguindo ter acesso ao chat aqui. Então, o pessoal tá conversando no chat que eu não tô conseguindo ver. Às vezes é um problema Não, só meu, então eu não vi esse link. Não teve conversa ainda não. A única postagem foi o link que eu postei às 17h11. Eu também não estou acessando o chat, não. Tipo, não aparece a opção do chat aqui para mim. Isso, Não é. meu Nem também o que não o Lucas aparece. mandou. Então, espera aí que eu vou ver aqui se tem como eu mexer nesse chat. Deixa eu tentar mandar de novo. Ninguém conseguiu visualizar o link no chat, gente? Não, está aparecendo para a gente que o chat não está disponível, só Tá. apenas para os membros da equipe. Tá. Então é por isso que vou pedir para a professora Renata, que criou. Vamos ver se ela consegue visualizar. Mas, de qualquer forma, gente, a reunião está gravada e a gente consegue disponibilizar. Deixa eu ver se eu consigo aqui nos arquivos. Alguma outra forma. Espera aí, eu vou tentar compartilhar a tela. Mas aí vocês não vão conseguir. Se eu compartilhar a tela, vocês conseguem copiar o link? Acredito que não. Também não, né? Não. Tem que enviar o link para vocês de alguma forma. Vamos ver se ela consegue responder. Se ela não me responder aqui, eu tenho que mandar mensagem para ela, convidando ela aqui. Ver se ela entra. Foi ela que criou essa sala. Mas, de qualquer forma, gente, vamos dar início aqui à explanação. E aí, se ela disponibilizar esse link, depois eu envio via SGA para quem é da turma e vocês vão repassando isso. Tranquilo? Tá bom, combinado. Então, uma das primeiras coisas que, quando a gente fala de crime organizado, a gente tem que buscar, né, a origem e as tentativas de regulação desse fenômeno. Porque quando a gente fala do fenômeno de criminalidade organizada, a gente pensa, né, o nosso imaginário, a gente pensa em facções, em milícias, na máfia italiana, né, nesses grandes cartéis de crimes, de grupos criminosos, né? Só que a ideia por trás do vínculo associativo é uma ideia que remonta à própria origem de empresa, de colaboração, de esforços. Tá? Do mesmo jeito que qualquer atividade
quando você reúne um número maior de pessoas e tem uma determinada coordenação, você tem uma determinada divisão de tarefas, você tem um determinado estudo, você tem uma determinada, vamos dizer assim, uma determinada repartição e uma hierarquia estabelecendo cada qual o seu papel, né, você consegue maximizar esses resultados, você consegue atingir um objetivo com uma maior excelência num curto espaço de tempo, ou seja, o serviço, qualquer que seja ele, tende a ser feito mais rápido e tende a ser feito de uma forma mais elaborada, mais sofisticada. Um trabalho essencialmente, vamos dizer assim, solo, né, individual, artesanal, ele demanda mais tempo. Com o crime, gente, com as atividades criminosas, não é diferente. E isso não foi descoberto agora, né, no século XVIII, no século XIX. Não, isso aí foi descoberto desde quando você teve o início do conceito de empresa, do conceito de cooperação, do conceito de esforços. Do mesmo modo que você consegue, né, atingir um objetivo lícito com a colaboração de pessoas, você também consegue atingir objetivos que estão ali em determinado momento, no tempo e espaço, tidos como ilícitos pela legislação, né, pelo Estado, né, pelo aquele responsável por ditar a criminalização primária, que vai editar a norma penal ou não. Vou dar um exemplo, quando eu falo isso, porque nem sempre um dos grandes aí hoje, né, mercados, os grandes nichos do crime organizado, que é o tráfico de entorpecentes, nem sempre o tráfico de entorpecentes, né, o comércio de determinadas substâncias, foi criminalizado. Né? A gente tem e há movimentos aí agora buscando descriminalização, como já existe em alguns países, né, como já existe em alguns ordenamentos jurídicos. Então, você ter uma cooperação ilícita ou lícita, isso vai variar de acordo com a legislação atual daquele determinado país. Mas essa cooperação, essa junção de esforços, ela remonta à antiguidade. Né? Você vê aí, inclusive, os primórdios de você ter uma atividade de crime organizado é a própria pirataria, que, inclusive, era fomentada, né, estimulada por alguns estados nacionais, como a própria Inglaterra. Né? Olha, o navio pirata, por exemplo, né? E quando eu dou o exemplo da pirataria, e aí a gente vai também na origem da lavagem de capitais, né? Que está atrelada naquela era de ouro, né? Dos grandes galeões, no período de 1600, 1700, você tem ali um navio pirata, essencialmente, ele é uma organização criminosa por excelência. Olha, você tem pessoas sobre uma autoridade máxima, que é o capitão daquele determinado navio, com uma divisão clara de tarefas, cada um ali sabe o que deve fazer e não questionar essas ordens, né, sob pena de motim, tem uma rígida disciplina, né, nessas organizações, com o objetivo comum de quê? Cometer delitos. Né? No caso, né, saquear outros navios, saquear portos inimigos e, às vezes, com a cooperação, né, com um Estado nacional, como a Inglaterra fez com os corsários, né, dando suporte, né, dando ali uma carta branca
para esse cometimento desses delitos. Então, o exemplo, quando eu cito esse exemplo do navio pirata, para vocês terem uma ideia, é fácil visualizar, né, uma hierarquia, uma divisão de tarefas, a própria máfia, né, o sistema dela de organização, né, desde os soldados até os tenentes, ou chamados capos, né? E aí você tem o capo 10ª, que é aquele que comanda um grupo de 10 soldados. Então você vai tendo uma estratificação dessa divisão, foi inspirado nas divisões do exército romano. Então, essa estrutura hierárquica, essa característica, é uma característica que sempre esteve presente nessas grandes organizações, e são determinantes para o sucesso ou não de um determinado empreendimento. E aí a gente vai para um problema que é um problema da legislação, que a legislação, às vezes, não consegue, né, tipificar e deixar claro o que ela pretende, e isso deixar bem claro com o objetivo da norma penal, né, que é proibir determinado comportamento, de atingir a taxatividade para aquele determinado fim. Muitas vezes a norma penal, e a nossa lei não é diferente, vai falhar nisso. Você não tem uma definição clara, você não tem uma definição precisa do que vem a ser organização criminosa. Você coloca lá uma ou outra característica, mas você não tem, né? E essa dificuldade vai esbarrar no problema da tipicidade, porque se você não tem uma tipicidade clara, se você não tem uma conduta objetiva, clara, o especial fim de agir ali correto, de fácil compreensão para o destinatário da norma, você falha na criminalização. Então, o que nós, às vezes, estudiosos do tipo penal, e a gente critica a legislação, tanto a do terrorismo, quanto as de organizações criminosas, esses tipos abertos são tipos próprios dessa sociedade de risco, por muitas das vezes você tem ali uma necessidade de punição e a gente não divulga, né, a gente não refuta essa necessidade de punição, por exemplo, de armamento pesado, né, de você, às vezes, ter uma transnacionalidade de determinado delito, de você ter um delito de caráter interestadual, por exemplo, de uma maior reprovação, né, de uma necessidade de uma pena maior para esses delitos, mas você tentar tipificar com tipos abertos que vão deixar uma margem de interpretação bastante grande, né, você acaba banalizando isso. E ao banalizar, né, a tentativa de punir tudo e acabar não punindo ninguém, porque você tem uma legislação mal elaborada. Vou dar um exemplo para vocês, e isso estava no anteprojeto, né, agora, do próprio projeto anticrime, isso foi ventilado, para vocês terem uma ideia, ia ter uma introdução na lei de organização, um artigo que ia ter introdução na lei 12.850 de organização criminosa, onde você teria lá a nomeação dessas organizações. Então, o tipo penal ia constar, né, primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, Família do Norte, né, Liga da Justiça, etc., milícia lá no Rio de Janeiro. Então, olha para você ver como que chegou a ponto, né, essa má técnica legislativa de você nominar. Isso não existe. O que ia acontecer no primeiro momento posterior à publicação,
ainda bem que não foi para frente isso, mas de um artigo desse, a organização criminosa ia mudar de nome. E aí você não tem a tipicidade, ó, não está aqui, ó, não, né, como se alguém usasse uma carteirinha, né, do Comando Vermelho, como se alguém usasse tivesse uma ficha de cadastro em determinada organização criminosa. Então, seria muito mais fácil, ao invés de definir, da lei tentar definir, e aí a gente vai ver o problema de você tentar achar uma definição de um fenômeno, né? Você acaba não punindo, né? E aí criando um vácuo legislativo, quando você teria outros instrumentos, como agravantes, como qualificadoras, aumentos de pena, que seriam mais adequados ao caso concreto. E aí a gente vai fazer aqui a análise, na hora que a gente começar a fazer a análise do próprio conceito que a Lei 12.850 se propõe, né, a gente vai ver que falha, né, ao delimitar, por exemplo, os crimes punidos com pena de reclusão acima de 4 anos. A gente vai ver uma série de organizações criminosas que ficam de fora, né, com base, né, nessa classificação. Tranquilo? Tem alguma dúvida até agora, gente? Eu vou sempre parando aqui, tá? Para tomar uma água. Quiserem fazer uso... Ah, vocês estão sem o chat, né, gente? Então pode fazer uso do microfone aí e perguntar. Isso que eu ia falar agora, professor. Parece que não dá para mandar mensagem, mas está tranquilo. Deixa eu ver o que a Renata me mandou mensagem aqui, cara. Ah, tá. Então, pera aí, ó. Ela já me falou aqui como tem jeito de incluir na equipe. Gente, eu vou incluir todo mundo aqui agora como participante, tá? E aí vocês vão ver o chat e perguntar. Eu estou indo por ordem aqui não está em ordem alfabética, mas já tem gente que mudou o status aí, está conseguindo ver o chat? Fala comigo no microfone aqui enquanto eu vou... Eu não consegui ver não, professor. Apareceu para mim que eu sou uma participante, mas não está aparecendo o chat agora, ainda. Então, espera aí que aí eu vou mandar o chat de novo. Deixa eu incluir todo mundo que está aqui. Agora nós temos 24 participantes. Deixa eu colocar o chat aqui de novo.
Foi aí para vocês? Mandei agora 17h35, o link da lista de presença. Ô, Lucas, aqui continua não aparecendo. Aqui Pra mim também. também não tá aparecendo. Pra mim também continua sem aparecer. Será que não é o aplicativo, não, gente? Tá todo mundo no aplicativo do Teams aqui? Eu tô. Espera aí. Tem alguém que tá no navegador? Eu estou no navegador e continuo sem Não tá aparecer. aparecendo, né, então? Então vou fazer o seguinte, eu vou enviar a mensagem a cada um de vocês. Vai ser o jeito. Ó, tô enviando pro Caio agora, vê se você recebeu aí, Caio, o link. Recebi. Beleza, então vou fazer isso. A gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui, mas vai dar certo. O importante é que vocês vão participar, não tirar a participação de ninguém. Aqui, estou mandando para o Carlos agora. Como a gente tem um número, tá tranquilo de... A Isabel, estou te mandando agora. Confere aí se está chegando, gente. Na ordem aqui, Felipe. O galão já era, hein, Lucas? Não fala não. Vamos falar de coisa boa hoje. Vamos falar só da... Eu recebi aqui, professor. Beleza. Também recebi, professor. Beleza. Todo mundo vai receber. Ana Luísa. João Vitor. Recebi aqui também. Lucas. Marcelo. Professor, eu consegui receber aqui, obrigado. Beleza, gente. Espera aí que tá terminando aqui. Vamos ver se... Alguém ainda não recebeu? Eu ainda não recebi, não, professor. Eu também ainda não recebi, professor. Eu também ainda não. Eu, professor, Cláudia. Deixa eu levantar minha mão. Espera aí. Quem não recebeu, levanta a mão aí que eu vou mandar agora. É mais fácil. Cadê a Cláudia? Espera aí. Eu acabei de receber aqui. Obrigado, professor. Também recebi aqui, obrigada. Vai todo mundo receber. Rúbia, estou te enviando agora. Como esse é o primeiro minicurso, gente, a gente tem... Agora falta para a Cláudia. Recebi aqui. Vira. Tá faltando mais alguém? Acabei de receber. Obrigada, professor. Beleza. Raíra, acabei de mandar para você aí. Confere aí se chegou. Acho que agora... Recebi, professor. Obrigada. Acho que agora está todo mundo. Se porventura, né, ninguém receber aí, chegar mais alguém, manda mensagem que a gente faz aí. Então, como não tem chat, gente, fiquem à vontade aí para mandar a pergunta no microfone. Ou, às vezes, acho que você consegue me mandar uma mensagem como se fosse no privado, direto. Se você clicar na minha bolinha aí, tem como mandar. Eu coloquei o Ayrton participante agora também. Você recebeu o link, Ayrton? Já. Tá, beleza. Então tá tranquilo, tá todo mundo aí.
né? Então, vamos voltar aqui no nosso raciocínio, né? É um fenômeno antigo, né, de você ter ali essa cooperação, né, essa união de esforços, que é a ideia de uma empresa mesmo, né? Você está ali unindo habilidades, unindo força de trabalho sobre um determinado comando, ou um comando, às vezes, dividido, né? A gente tem exemplos de organizações criminosas onde você teve não uma liderança só, né? Mas um grande conselho de lideranças, justamente para, às vezes, dirimir conflitos, porque, eventualmente, essas organizações criminosas entram em conflitos entre si, né? E na história já foram criados, né, várias conspirações, até mesmo no próprio Império Romano, no período lá do Triunvirato. Na Itália, isso aconteceu quando foi criada a comissão, aconteceu na máfia em Nova York, do mesmo modo. Inclusive tem eu vou sempre estar falando aqui para vocês visualizarem isso de uma forma mais... alguns documentários. Tem um documentário que está na Netflix, chama Nova York contra a Máfia, onde relata esse episódio da criação da comissão, né? Onde você teve... Espera aí, Natália, só um minutinho, daqui a pouco eu te mando o link aí. Deixa eu mandar aí. Pronto. Onde você teve essa criação de uma comissão das famílias para dirimir as disputas, porque muitas vezes você tem disputa por território, disputa por atuação de determinado mercado, disputa por matéria-prima, disputa por consumidor, disputa por proteção de órgãos do Estado, porque aí o crime organizado vai ter essa característica, e é uma característica não essencial ao tipo penal, mas uma característica criminológica que a gente verifica como um padrão, né? Você sempre tem, de alguma forma, uma ação ou omissão do Estado na regulação, na manutenção, né? Na lida ordinária de determinada organização criminosa. E aí a gente vai ver que vão os crimes contra a administração pública, para quem é aluno aí do Penal 4, né? Os crimes praticados por funcionário público, por particular contra a administração pública, seja, né, para evitar uma determinada fiscalização, seja para dar cobertura, seja para, vamos dizer assim, uma determinada organização paga um órgão do Estado para ser mais rigoroso ou focar em outra organização criminosa rival, né? Esse tipo de atuação, né, ainda que não esteja prevista no tipo penal, né, no conceito elaborado pela 12.850, mas a gente verifica de uma forma muito clara, né, no proceder dessas organizações criminosas, né, na forma como essas organizações criminosas se mostram, tanto no Brasil quanto no mundo. Essa série, Nova York contra a Máfia, trata, né, da criação dessa comissão justamente para isso. Você tinha 5 famílias que disputavam ali o mercado, né, na cidade de Nova York, e elas estavam em guerra entre elas. Foi nomeada uma comissão, né, isso foi feito nos anos 80, repetiu o que foi feito nos anos 30, né, na grande era de, vamos dizer assim, romântica, né, na era áurea aí da máfia italiana
nos Estados Unidos, né, com a lei seca, nos anos 20, nos anos 30, aí, com o Al Capone, o Luke Luciano, etc., esses grandes mafiosos, foi formada a comissão também, né? Então, você tem, às vezes, cooperação entre essas determinadas organizações criminosas, que nem sempre vão responder a um só líder, né? Igual o Império Romano foi governado por 3, né? O famoso triunvirato, né? Antes de ter lá um único imperador. Então, essas características elas vão se repetir ao longo do tempo. E a gente fala de organizações criminosas, mas você tem na Ásia, você tem, né, as máfias no Oriente Médio, na própria África, né, os grandes cartéis de drogas colombianos, bolivianos, mexicanos. Então, não é um fenômeno restrito a um determinado país, né, a um determinado a uma determinada cultura, né? É simplesmente essa combinação para meios ilícitos, né? Para você atingir meios ilícitos. E aí, por que você vai exigir essa cooperação? Porque diferente dos crimes passionais, diferente dos crimes de sangue, dos determinados delitos, às vezes, contra o patrimônio, individuais, os crimes que são praticados por organizações criminosas, eles vão exigir uma sofisticação, né, uma logística que, naturalmente, vai demandar, né, um emprego de um número grande de pessoas. Você não consegue, né, enviar, por exemplo, determinada mercadoria, né, ainda que proibida, de um estado para um outro estado, sem ter uma logística, né? Vamos imaginar aí uma logística de um produto, por exemplo, né? Um empresário que vai enviar uma roupa ou um determinado veículo dentro de um comércio lícito, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de uma cooperação, seja empregando determinadas pessoas, ou seja, fazendo contato com determinadas outras empresas, para poder ter essa logística. O crime vai ser a mesma coisa. O que vai mudar vai ser justamente a licitude ou não daquele objeto, né? Aí a gente vai ter o tráfico de armas, o tráfico de animais silvestres, o tráfico de entorpecentes, o tráfico de pessoas, né? A exploração tanto sexual como de mão de obra, trabalho escravo, a lavagem de capitais, né? E delitos de colarinho branco, onde essa imagem clássica que a gente tem, né, até lombrosiana, do criminoso, né, ela vai ser desconstruída. Por quê? As pessoas vão... o delito ele assume uma forma tão profissional, tão impessoal, diferente do crime passional, diferente daquele crime, né, do criminoso de rua, do dia a dia, né, daquele pequeno tráfico, etc. Mas a situação fica tão impessoal que, às vezes, você vai ter, né, até uma dificuldade de identificar quem compõe ou quem não compõe, né, a organização criminosa. Um dos aspectos da estratificação é justamente esse, né? Quando a polícia identifica, os órgãos de repressão identificam, por exemplo, ou consegue prender, né, aqueles que estão ali na ponta, na linha de frente, na base, vamos dizer assim, né, o chão de fábrica de uma determinada organização criminosa, essas pessoas sequer têm noção para quem elas vão reportar. Então, a divisão é tão fracionada, né, e a pessoa só sabe aquilo que ela deve saber, né, ou seja, ela não tem noção
de quem realmente está na cadeia de comando, para quem que ela trabalha, né? A pessoa só recebe, né? Eu só tenho que vender isso aqui, não sei de quem que é o dono, né? Eu entrego o dinheiro para essa pessoa e pronto. Ou deposita numa conta tal, me passar essa conta e eu deposito. Geralmente são utilizados conta de laranjas, né? Você tem aí um grande problema também em rastrear esse financiamento, e a gente vai ver que você não basta só você integrar, você pode, às vezes, financiar, né? A organização criminosa, gente, é um mercado ilícito e lucrativo, né? São bilhões que são movimentados, desde atividades essencialmente ilícitas, como eu citei agora, né, o tráfico de animais, tráfico de drogas, pessoas, armas, etc., e até mesmo atividades lícitas que são utilizadas nesse processo de branqueamento, né, nesse processo de integração do dinheiro proveniente do crime numa economia, né, de mercado. E isso, um aspecto que também favoreceu o crescimento e a abrangência dessas organizações criminosas foi o procedimento de globalização, né? A criação de livres mercados, de zonas de livres mercados, do mesmo jeito que favorece, né, grandes empresas, que favorecem as economias de determinados blocos econômicos, que favorecem o intercâmbio de cultura, de mercadorias, e trabalho, forças de trabalho em determinados países, vai favorecer o crime também, né? O Brasil, ele é signatário da Convenção de Palermo, e ele, por ser signatário dessa Convenção de Palermo, ele se obrigou a reprimir o crime organizado. A gente já tem vários estatutos repressivos, até o mais recente, que é a 12.850, que foi feita, publicada em 2013, e aí você tem toda uma gama de procedimentos investigativos, nós vamos falar também, que estão à disposição do Estado para esses determinados crimes, mas esse fenômeno, né, de um mercado global, de você ter uma confluência de moedas, isso facilitou demais, né, a expansão dessas organizações criminosas e, principalmente, de você modificar a atuação, de você, né, às vezes a organização criminosa ela vai deixar de investir tanto naquilo que é ilícito e passar a controlar fundos ou ativos lícitos no mercado, né? Vou dar um exemplo para vocês, a própria influência, e isso eu consegui apurar no estudo, na dissertação, com a queda do Muro de Berlim. E aí a gente volta um pouquinho de aula de história, porque não tem como a gente estudar esse fenômeno, gente, sem a gente estudar história, sem entender, né, as mudanças que o mundo ocidental passou, né? Então, com a queda do Muro de Berlim, você teve a abertura de mercados ali em grande parte, praticamente a Europa Oriental toda, né, se viu ali aberta ao capitalismo, então sem interferência pesada, né, sem interferência direta do Estado na economia. Então, você teve ali um nicho que foi aberto para investimento na rede hoteleira, né, no turismo, em indústrias, né, ex-indústrias estatais, né, ramos que antigamente eram controlados exclusivamente pelo Estado soviético, né, pelos estados ali sob o regime da União Soviética, passaram para as mãos de particulares,
E aí, através dessa sofisticação, por isso que as nossas organizações criminosas agora estão aprendendo com esse processo, né? E eu vou falar o porquê de vocês estarem vendo tantas apreensões e notícias, né, referente a tráfico de drogas, de armas, atualmente acontecendo no Brasil, porque as nossas organizações criminosas estão aprendendo esse procedimento, né, de internacionalização, de sofisticação na lavagem de dinheiro, e inclusive mudando o foco também na repressão feita pela polícia. Mas com a abertura do mercado, né, você teve uma possibilidade de ganho de capital lícito, né, de você, às vezes, né, ainda que tenha a origem primária, né, o crime antecedente, o tráfico, etc., toda aquela violência que a máfia fez nos anos 70, nos anos 80, lá nos Estados Unidos, na Itália principalmente, né, uma violência absurda, gente, uma violência que nem chega perto do que as organizações criminosas aqui no Brasil fazem, né? A máfia, nos anos 70 e 80, na Itália, ela atentava contra o Estado Democrático de Direito de uma forma bastante, vamos dizer assim, no nível de guerra mesmo, né? No nível de ser um Estado à parte, de controlar literalmente, né, distritos policiais, de ter policiais ali, e aqueles que não eram passíveis de serem comprados se tornavam inimigos, e inimigos no sentido de guerra, de eliminar os inimigos, né, de você fazer atentados à bomba, né, de você explodir delegacias, de você explodir sedes de poderes municipais. Os fóruns italianos, principalmente na Sicília, o Max Processo que teve, que desmantelou a Cosa Nostra nos anos 80, o fórum foi reformado para resistir a ataque de míssil, né? Foi transformado num bunker, né? A escolta dos juízes, aí a adoção de procedimentos que, né, os juízes sem rostos, a proteção máxima das testemunhas, você utilizar toda uma técnica de investigação para poder proteger essas testemunhas, a utilização do instrumento da delação premiada, da colaboração, da confissão, né? Tudo isso foi incrementado porque a reação era de uma violência absurda. Isso aconteceu na própria Colômbia, com os grandes cartéis, né, de você ter atentados, de você ter candidato a eleições executados. Então, você tem toda essa violência que, a partir dos anos 90, nos anos 2000, com a abertura econômica, né, com a adoção do euro, e aí quando você adota uma única moeda, você perde o controle, né, porque você não precisa trocar, né, enquanto você tinha, por exemplo, o marco alemão, né, franco, outras moedas que você teria ali um câmbio e você teria uma certa um controle daquele dinheiro que está sendo trocado. Quando você coloca um dinheiro único, né, você perde a origem, né, você enfraquece os meios de rastrear a origem criminosa daquele dinheiro. A adoção de notas de maior valor facilitou. A gente tem, por exemplo, né, nota de 500 euros. Quando você, à medida que uma economia, com um determinado mercado, adota notas, né, de um alto valor, você facilita o transporte, você facilita o armazenamento, porque muitas vezes a organização criminosa não consegue adquirir patrimônio lícito ou aparentemente lícito, ela não consegue dar vazão àquele lucro,
E aí, gente, literalmente, guarda dinheiro vivo, em espécie. Né? E o papel moeda ele tem uma validade. O papel moeda, ele, né, dependendo das condições, ele vai se deteriorar, ele vai mofar. Né? Quando vocês veem histórias aí nos anos 80 do Pablo Escobar enterrando dinheiro, né? Os próprios piratas já faziam isso. Por isso, quando eu falo da pirataria, não é à toa. Você enterrar dinheiro, né? Você não consegue dar vazão ao lucro da atividade criminosa. Então, com a adoção do euro, zonas de livre comércio, né, zonas de livre mercado, novos mercados se abrindo, a máfia começou, né, a mudar o foco. Vou passar agora, para que eu vou ficar correndo risco? E aí são as famílias, etc. Né, você tem toda aquela tradição. Por que eu vou ficar correndo risco? Ser preso e penas altas, né? A gente vai ver aqui a pena organização criminosa, pena alta, além do outro delito, né? Além do delito correspondente. Só o vínculo associativo a gente pode ter penas aqui que podem chegar a 16 anos. Uma organização criminosa, né, tiver membros armados, por exemplo, você vai ser, né, a pena máxima pode chegar a 16 anos de reclusão apenas por pertencer à organização criminosa. Fora, né, o tráfico, fora a pena do tráfico de armas, do tráfico de drogas, né, do homicídio, você tem, né, das milícias, aí, associações criminosas que executam, são mais violentas também, né, fora essas outras penas. Então, começou a ver essa mudança, né, e aí a violência baixou também, até porque a violência não é bom para negócio nenhum. Né? A própria comissão percebeu isso nos anos 30, lá em Nova York, depois na Itália percebeu isso também, né? Um enfrentamento direto com o Estado, né? Além de você ter uma atenção, né? Você vai ter uma reação do Estado, vai ter uma repressão maior, e aí você tem toda uma violência, uma guerra, onde inocentes vão perder a vida, e isso aconteceu, né? Acontece no Rio de Janeiro, isso aconteceu na Sicília, aconteceu em Medellín, aconteceu em Nova York, quando você tem esses confrontos, tiroteios à luz do dia, ataque à bomba, né? com vidas de inocentes sendo perdidos. Esse sistema todo passou para um lado que a gente chama, né, de uma sofisticação maior, né? Empresas sendo formadas, laranjas, testas de ferro, né, administrando um lucro. Inclusive, hoje saiu uma reportagem, né, na Folha de São Paulo, no UOL, está disponível na página do UOL, que fala da questão da exploração do agronegócio italiano, né, pela máfia. Inclusive, foi criado um selo de produtos, né, que estão ali, de produtores que se recusaram, que estão livres ali de pagar essa taxa de extorsão, né, que é chamado piso, né, que a máfia cobra, né, dos lojistas, dos produtores, etc., daquelas pessoas que estão ali sobre a sua área né, o seu território, sobre a sua área de influência. Então, foi abandonando esse modelo, indo para esses negócios lícitos, né? Explorando hotel, né? Explorando turismo, explorando indústrias, né? Aquilo que o Estado soviético, aquilo que os países do bloco oriental não conseguiram levar para frente, né? Esse pensamento empreendedor, etc., movido por um dinheiro ilícito, conseguiu, e foram, vamos dizer assim, abandonando, né, gradualmente esse aspecto violento que existia. Coisa que aqui no Brasil está começando a ser feito. Né? Você não vê mais, igual a gente já teve em São Paulo,
confrontos explícitos, né? Rio de Janeiro a situação é um pouco mais diferente, porque você tem a questão das milícias sendo formadas, né, agora nos anos 2000. Mas você não tem grandes confrontos mais entre facções. Você teve situações específicas em 2017, 2016 em presídios, né? Mas a tendência é que essas facções sentaram para conversar, né? Ou chegaram no entendimento de que o confronto só piora a situação, né? E estão mudando o foco para legitimar, ou tentar transparecer a origem ilícita do seu patrimônio. E isso mudou agora na própria atuação das polícias em todos os estados, tanto das polícias civis quanto da própria Polícia Federal, né, PRF. Agora, o foco é justamente você estrangular financeiramente e, no esquema de lavagem de dinheiro, né, aí, gente, tem lancha, veículo de luxo, obra de arte, imóvel, fazenda, tudo que vocês possam imaginar. E a arte é muito utilizada, pelo menos na Europa, né? Lá você tem uma cultura de apreciação de arte, né, mais presente. A arte é extremamente subjetiva, né? Porque você tem ali um quadro que pode valer milhões, então você consegue lavar dinheiro, né? Você tem uma escultura, você tem uma determinada uma joia também, serviços, bens, né, que são infungíveis, né, bens que são ali únicos, né? Foi determinada pessoa que pintou, foi determinado arquiteto que fez o projeto dessa residência, etc., que torna ela única. Você consegue ter um valor agregado, né? Os veículos de luxo, os carros esportivos, etc., são todos possuem esse valor justamente porque são mais exclusivos, são poucos que são feitos, né? Exige ali toda uma mão de obra especializada, uma matéria-prima diferenciada, e com isso você consegue simular esses valores. E aí, mudando o foco, né? Porque você não consegue mais. É arriscado você armazenar dinheiro igual, né? Você tem uma apreensão, por exemplo, apreende dinheiro. A tendência é você tentar dissimular, ocultar todos esses delitos. E eu estava falando no início, tá tranquilo, gente? Surgiu alguma dúvida até agora? Às vezes eu vou falando aqui direto e eu fico aqui um dia falando disso, tá? Então, se alguém quiser perguntar, pode interromper aí, não tem problema não. Na nossa legislação atual, né, a gente tem uma série de elementos. A gente não tem uma definição, mas a gente tem uma série de elementos. Quem quiser aí abrir, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Eu vou abrir aqui a... Estão vendo a lei 12.850 aberta aí para vocês? Para mim não apareceu, não. Não? Eu abri o compartilhamento aí. Para mim também não apareceu, não, professor. Então, parece que tem que abrir, Lucas, parece que tem que abrir o site, o chat para a gente poder participar. Não, o chat já deu problema. Ô, Jean-Paul, eu vou mandar o link da presença. Eu sei quem entrou agora. Eu vou colocar... Espera aí. Tá agora? Apareceu? Aqui para mim, não.
Não tá aparecendo. Bem, ainda não. Apareceu para quem? Espera aí, que eu compartilhei aqui, ó. A gente pode abrir aqui qualquer coisa também. Tá, então todo mundo abre, por favor, aí a lei 12.850 de 2013. A lei, inclusive, que foi aprovada, né, com uma pressa, porque a gente teria a Copa do Mundo. E tanto essa quanto a lei de terrorismo eram condições, né, para sediar esses eventos. Então, todo mundo conseguiu abrir aí o parágrafo, a lei 12.850 de 2013. Sim. Então, o artigo 1º fala lá, ó, essa lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, infrações penais e o procedimento criminal a ser aplicado, né? E aí você tem essa tentativa de conceito. Então, olha lá, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Tá? Então, já tem um dado objetivo. Você não tem organização criminosa de 3. Tá? Você precisa, no mínimo, 4 ou mais pessoas. Mas basta isso? Não. Ela tem que estar o quê? Estruturalmente ordenada. Então, você precisa ter uma estrutura. Quando a gente fala de estrutura, gente, a gente fala de delimitação de papéis. A gente fala de papéis claros, posições claras a serem definidas, de quem manda e de quem obedece, né? De quem aquela pessoa reporta. Se tem 4 pessoas, essas 4 pessoas resolveram cometer um crime, né? Não é só isso que vai gerar uma organização criminosa. Senão você vai banalizar o conceito do concurso de agentes, né? Vocês já viram lá, desde o Penal 1, a turma minha aí do Penal 1 vai ver ainda, né? O concurso de pessoas. Senão você banaliza o concurso de pessoas. Não é qualquer, né, ocorrência que teve mais de 4 pessoas presas que você vai ter uma organização criminosa ali. Entenderam isso? Tá todo mundo pegando o raciocínio? Sim, sim. Tá? Beleza. Sim. E isso... Então, beleza. Então, vamos lá. E isso, às vezes, é um dos grandes pontos onde a gente vai... as defesas, etc. Você vai conseguir a absorção, porque o Ministério Público não vai conseguir provar. E isso acontece, gente. O grande dilema é isso. Às vezes você tem uma organização criminosa, você tem aquelas pessoas, mas você não consegue fazer determinada prova. E aí, por isso que esses meios de investigação criminal, eles também são mais... O leque dos meios de investigação criminosa, criminal são maiores. Né? Você precisa ter uma polícia mais equipada e, às vezes, meios até, às vezes, controversos, como a própria delação, né? E aí a gente vai ter tem que ter uma outra aula e falar com a Renata lá para a gente falar exclusivamente sobre colaboração premiada, o problema ético de colaboração premiada, né? que muitas vezes vai ser difundido. Se o Estado age eticamente, né, ao pedir a colaboração daquele criminoso para fazer o papel dele, né, que é buscar a prova, né, porque se o Estado tem a prova, para que ele precisa da colaboração? Não precisa. Não precisa da ajuda do criminoso. Né? Mas aí é um outro mini curso só para a gente falar de organização criminosa. Né? Desculpa, de delação premiada, colaboração premiada. Então, olha lá, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas. Ou seja, todas essas informações, se a acusação não consegue comprovar, né, você não tem o tipo.
E aí, se você não tem a tipicidade, se você não tem a conduta, né, e o crime aqui é doloso, tá, gente? Então, a pessoa ela tem que estar na organização e saber que está na organização. Muitas vezes, organizações criminosas vão utilizar de pessoas que estão totalmente alheias, que sequer desconfiam que trabalham para determinada organização criminosa. Né? Serviços, atividades lícitas. O sujeito que vai comprar um carro. Comprei o carro, a pessoa está pagando o carnê. Vai num banco, faz um financiamento, está comprando um imóvel. Não tem nem noção de que aquele imóvel ali pertence a uma determinada organização criminosa. É contratado para fazer um serviço de contabilidade, um projeto, etc. Onde você não tem ali, né? A pessoa não vai ser o traficante da linha de frente que vai tomar essa iniciativa. E a pessoa também não vai chegar lá e falar que, eu quero um contador para fazer a contabilidade dessa empresa, mas aqui, eu sou traficante, tá? Ninguém vai falar isso. Então, às vezes, você não tem, a acusação não vai ter como provar o dolo dessas pessoas. E isso é uma dificuldade. As pessoas não exercem papéis, mas não têm noção daqueles papéis. Entenderam isso? Um andar, vamos imaginar como se fosse um edifício, né? Um prédio. Né? Você tem ali o primeiro andar, ele comunica com o segundo, mas ele não sabe quem está no terceiro. E isso assim por diante. Você não sabe quem está na cadeia de comando. Você não tem noção. Né? E a acusação, às vezes, vai esbarrar nessa dificuldade de fazer essa prova. Se você não faz a prova, você não tem um tipo, você não consegue, né? Uma condenação. Diga aí, quem está falando? O Ayrton. Oi, pode falar. Nesse caso aí, então, você tem que identificar toda a cadeia para você condenar alguém ao crime de organização criminosa? Não toda a cadeia, mas aquela determinada pessoa que foi acusada, você tem que delimitar a função dela, né? E provar que ela sabia que estava pertencente dentro daquela função. E isso, às vezes, é difícil. Porque essa intercomunicação, ela, às vezes, ela não é indireta, ela não deixa vestígios. Né? A máfia italiana lá, os antigos chefes, etc., eles usavam um bilhetinho. Hoje você tem uma tecnologia que você consegue interceptação telefônica, né? Você consegue rastreamento de dados, de e-mail, de comunicações, etc., que você consegue provar esse vínculo e essa divisão de tarefas e essa subordinação, etc. Mas se você adotar um método, e é o que eles faziam, e isso acabava gerando essa impunidade que eu estou falando, era bilhetinho, papel, aí queimava o papel. Então, assim, o sujeito só conversava pessoalmente, não fazia ligação, então era difícil você reunir. Né? Você tinha que colocar a ideia do agente infiltrado, e é um recurso de investigação que está aí disponível na organização criminosa. Tem um filme clássico para vocês assistirem, né? Chama Infiltrados, inclusive ganhou Oscar de melhor filme. E aí depois eu vou falar para vocês uma série de dicas aqui para vocês tentarem entender um pouco esse fenômeno. A polícia acaba tendo que investir nesse tipo de investigação. Tem que realmente infiltrar alguém lá para poder descobrir. Né? Ou alguém de dentro contar como que ia apresentar as provas de como funciona, né? Com o famoso P2, né, professor? Oi? É o famoso P2. Exatamente. O P2, ele ainda, às vezes, ele trabalha de uma forma velada, mas o agente infiltrado ele ainda é mais arriscado ainda, né? Porque ele vai se passar por um membro, né? E
E aí hoje você tem uma série de inovações tecnológicas, né, para você gravar, para você captação ambiente, você coloca escuta ambiente em carro, mas se você for pensar isso nos anos 70, nos anos 60, nos anos 30, por exemplo, que é o auge da máfia, é muito difícil, né? E se alguém, o risco também para esse agente do Estado, né, é um risco grande. É um risco grande você ter alguém infiltrado, né, e se essa pessoa for descoberta, você vai ter uma reação, né, uma reação do grupo mafioso, né, do grupo criminoso, violenta também. É um risco para a vida do agente do Estado, né? Então, você precisa provar isso. Você tem que ter o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Então, aqui, quando a lei fala vantagem de qualquer natureza, a gente exclui aí, né, por exemplo, só as vantagens patrimoniais. Não, qualquer natureza. Você tem vantagem patrimonial, econômica, dinheiro, vantagem política, né, vantagem de favores, vantagem de influência, né? Então, não é necessariamente dinheiro, bens, né, uma natureza econômica. Não, qualquer vantagem, vantagem sexual, etc., né, qualquer tipo de vantagem. Mediante prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Aí, então, a gente vai ter, né, se for de caráter transnacional, eu supero o critério de pena, né? Pode ser qualquer infração penal de caráter transnacional. Agora, se essa infração for restrita ao território nacional, né, necessariamente as penas têm que ser superiores, né, as penas máximas aí têm que ser superiores a 4 anos. E aí, gente, essa lei, ela tem um defeito, né, uma má técnica legislativa que deixa de fora dessa tipificação as contravenções penais e clássicas aqui de organizações criminosas históricas na cultura brasileira, no Estado brasileiro, né, que são as contravenções penais que vão explorar os jogos de azar, que é ilícito, né, e aí jogo do bicho, etc. Esses crimes que são contravenções penais, mas que movimentam, né, um valor. Hoje você não tem tanto esse glamour mais, mas a economia do Rio de Janeiro nos anos 70, nos anos 80, praticamente era comandado pelos bicheiros. Até hoje você tem influência, né, de disputa, de pontos de jogo do bicho, maquininha, jogos de azar. Quem gosta de futebol aí, né, financiava grandes clubes, né, campeonato na época de ouro aí do Campeonato Carioca, né? Você tem lá o Bangu, por exemplo, era o Castor de Andrade, foi presidente do Bangu, escola de samba, né? Então, assim, você tem a forma de você, dessas organizações criminosas, mostrarem um lado de integração e acaba ganhando uma simpatia, né, de uma determinada comunidade, de uma dependência. Isso a máfia faz também, tá? Do mesmo jeito que, às vezes, a organização criminosa vai explorar, vai tirar, né, ela dá uma sensação, né, para determinada comunidade e estimulando essa comunidade a renegar o Estado, a renegar o direito, né? Assim, a nossa lei é diferente, né? Então, vai lá, faz o time de futebol do bairro tal, da comunidade tal, faz a doação para a escola, e aí a escola é campeã, e o dinheiro que foi
investido, aquele jogador que chegou, foi artilheiro do time, foi comprado com o dinheiro ilícito. Então, você vai ter isso acontecendo. Hoje a gente tem as organizações criminosas auxiliando na questão dos presídios, né? Vê uma carência do Estado, e aí essa carência é notória de Defensoria Pública, por mais que ela seja combatida, seja presente, ela não consegue atender a todos, ou atende a todos de uma forma, né, precária. Então, você tem organizações criminosas fornecendo defensores, né, literalmente pagando, dando sustento mínimo para as famílias, né? A pessoa foi presa, então vai ter lá mensalidade. Você tem isso, a máfia fazia também, né? Ajudando no desenvolvimento mesmo de determinada comunidade, obras, né? Doação de alimentos, vamos dizer assim, ações sociais, né? Festas, eventos, bailes, etc., shows, né? Para ganhar a simpatia, para ganhar, né, de uma forma direta, pessoa sabendo diretamente, né, porque aí não vai ter denúncia, ninguém vai chamar a polícia nessa localidade, né? Qualquer problema, fala com o representante da organização criminosa. E às vezes você vai ganhar uma simpatia, você não vai ter roubo, você não vai ter crime. Às vezes você não vai ter violência. Esse morro aqui, por exemplo, aqui a facção e tal, marido que bate mulher, por exemplo, questão de Maria da Penha, cada vez mais, né, feminicídio, etc. A gente não vai tolerar isso. A gente não vai tolerar traficante aqui, não vai tolerar crime aqui na comunidade. Você tem uma falsa sensação, né, de segurança daquele preço, e o preço às vezes vai ser o silêncio, o preço às vezes vai ser uma taxa, né, um valor, como se fosse um imposto, né, ou o preço vai ser o quê? Recruta, né, a mão de obra. Você vai trabalhar lá, você vai ceder, você vai ceder seu filho para trabalhar, você vai permitir que a sua casa seja utilizada, e isso acontece em aglomerados aqui no Rio de Janeiro, né? Pessoas utilizam, né, casas, às vezes, sem qualquer suspeita, de pessoas que não têm envolvimento, que não são alvos ali, que não são investigadas pelos órgãos de repressão, para guardar. Aí guarda a arma na casa da pessoa, guarda droga na casa da pessoa, né? Justamente ou pelo medo ou pelo convencimento. E em determinadas comunidades, gente, esse convencimento ele chega num grau tal que a presença do Estado, quando vai lá com polícia, etc., é denunciada, né? As pessoas não gostam, isso é a origem disso. A gente tem, lá, principalmente na região do sul da Itália, onde o Estado só aparecia, né, para cobrar imposto, para explorar, né, seja para recrutar o serviço obrigatório dos exércitos, seja estados estrangeiros invadindo, né? Sicília já foi francesa, já foi espanhola, cada hora era um governo que chegava lá. Então, a máfia vai aproveitar dessa fragilidade, vai usar, às vezes, para conseguir uma simpatia. Então, utiliza a própria cultura, né? Utiliza os valores, né? A gente é daqui, né? Para esse processo de convencimento e dificultar. Então, vem alguém de fora, já é denunciado. Né? Vem um carro que não é conhecido, vem uma viatura, então, né? Quando você vai... os órgãos de segurança vão fazer algum trabalho, tem que ser descaracterizado. Por quê? À medida que
que a viatura já entra naquela comunidade, entra naquele território, a presença já é denunciada. Então já fica todo mundo alerta, já esconde, né? Se tem algum comércio ali, se tem algum carregamento, já para, né? Fica difícil você conseguir essas provas. Então, você tem também esse lado, né? E a nossa legislação deixou de fora, né? O jogo do bicho, o jogo de azar, que em outras legislações são punidos, né? E é uma forma de lavar dinheiro, né? Uma forma bastante... A loteria, etc., né? A pessoa, eu tenho R$100 ilícitos. Eu vou julgar meus 100, se eu ganhar 20, né? Eu vou ter um prejuízo de 80, mas esses 20 já é lícito. Eu tenho como comprovar que eu ganhei. Né? Então, ali, agora vocês imaginam isso em milhões de reais e dezenas de milhares de reais, né? No sistema. Você consegue lavar dinheiro através do jogo, etc. Né? A máfia fez isso, né? Construiu Las Vegas, praticamente, né? Com esse financiamento. Cuba, antes da construção de Las Vegas, né? Era o paraíso, que você está ali a pouco 100 quilômetros dos Estados Unidos, era o paraíso da lavagem de dinheiro da máfia italiana, da Cosa Nostra, na América do Norte. A primeira coisa que o regime comunista fez foi fechar todos os cassinos, expulsar todos os cassinos e, eventualmente, confrontar e matar esses mafiosos que residiam lá, né? Pela facilidade de você lavar dinheiro com o jogo. Né? Hoje a gente tem aposta online, né? Hoje você tem um controle aí, você não precisa de um cassino. Você abre a tela do computador, você aposta o que você quiser. Antigamente a gente tinha, quem gosta de futebol lembra aí, a loteria esportiva, né? A pessoa apostava empate, derrota ou vitória, né? da rodada. Gente, hoje você consegue apostar tudo. Você consegue apostar quem faz gol, se o gol é no primeiro tempo, se o gol é no segundo tempo, né? Quantos gols vai ser, quem vai marcar o gol, quem vai ter o artilheiro, quem vai fazer defesa. Então, você tem uma infinidade e uma dificuldade cada vez maior também de rastrear, né, a origem desses valores. Tranquilo? O parágrafo 2º aqui, né, também vai continuar aqui vamos voltar aqui para a lei. Olha, gente, já é 6h30. Olha para você ver, né, é muita coisa. Né? Eu brincar com a Renata, eu tenho que fazer um semestre, uma disciplina de crime organizado, exclusivamente para a gente tratar de crime organizado. A lei aplica as infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução do país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Bolei aqui agora. É o tráfico internacional, né, gente? A remessa de droga para fora, a entrada de droga que vem do Paraguai, etc., para cá, né? Esse tipo de o tráfico de pessoas, exploração sexual, né? E isso aí gera para o Brasil também, especialmente para as mulheres brasileiras, uma carga, né, negativa muito grande, né, de um preconceito, né? São vários relatos aí de brasileiras que, ao viajarem sozinhas, principalmente Espanha, Itália, sofrem já por ser um mercado, né, por ser uma prática de exploração sexual. Então, você tem uma verdadeira devassa, né, um tratamento
às vezes até humilhante para, né, esse humilhante, justamente porque lá as autoridades sabem que é o que ocorre, né? E essas organizações vão pagar tudo, vão custear tudo. A logística de tirar passaporte, a logística, né, de procedimentos estéticos para essas mulheres, a logística de compra de passagem, a logística de hospedagem, do contato. Então, o meio de você tentar fiscalizar é perguntando, você vai ficar quanto tempo? Quem que você conhece naquele país? E aí, a pessoa não sabe informar nada, né? Você tem ali indícios de que essa pessoa está sendo vítima e coagida, porque faz uma dívida, às vezes é enganado com uma promessa de um lucro fácil, né? Às vezes vai estar sendo iludida, não, fui com uma promessa de emprego, achando que é um emprego lícito, vou trabalhar como atriz, eu vou trabalhar como uma modelo, né, um trabalho lícito, etc., e vai acabando numa exploração, né, sexual, sendo parte ali da organização criminosa, no sentido de ser utilizada pela organização criminosa. Então, acaba a forma de controle, muitas vezes, você não tem uma inteligência, tem essa carga negativa para o imigrante, para aquele que está indo lá, às vezes vai fazer um turismo, vai trabalhar licitamente e acaba sofrendo, né, toda essa carga negativa, porque é difícil você provar esses conceitos. O artigo 2º, aí você vai ter o tipo penal mesmo, né? Então, você tem essa tentativa de conceituar, que acaba não conceituando, que você só coloca características, mas você não tem ali, né, um conceito claro. E aí a gente tem o tipo penal, né, que é promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, né? Muitas vezes a pessoa utiliza, né, de laranjas, né, utiliza de outras pessoas, peça de ferro, né? A organização criminosa. A pena de 3 a 8 anos, né? E multa, mais a multa, sem prejuízo às demais infrações. Então, 3 a 8 anos, mais o crime de tráfico, mais o tráfico de armas, mais o homicídio, mais o roubo, né? Mais todos esses delitos aí, que são, né, o tráfico de animais, exploração sexual, manutenção de casos de prostituição, todos esses delitos aí que envolvem essa logística que, essencialmente, vai precisar da colaboração de pessoas, né? São crimes que ninguém consegue fazer sozinho. Tá claro, gente? Tá tranquilo para vocês até agora? Sim, sim. Tá? Sim, Sem dúvida aí, sim, beleza. Sim, claro. Então, beleza. Vamos seguindo aqui. Então, pena de 3 a 8 anos, as mesmas penas quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação penal que envolva a organização criminosa. E é aí que eu falei com vocês que entra o braço do Estado, né? Às vezes a organização criminosa ela vai precisar do Estado fingir que não existe, deixa para lá, né? A corrupção ali que vai desde o policial que faz a ronda no bairro, né? Desde ali fazendo a vista grossa para o jogo do bicho, fazendo a vista grossa para a maquininha, né? Isso aí é a origem romântica que a gente tem. Até mesmo a vista grossa, né? Para o tráfico de armas, né? Haja visto que a gente viu no Rio de Janeiro recentemente, né? A maior apreensão de fuzil no Brasil,
A maior apreensão de fuzil no Brasil não foi feita em morro, não foi feita, né, em cadeia, não foi feita em comunidade, não foi feita na casa de um né, um policial, um ex-agente do Estado, né, condomínio, né, ali na alta sociedade carioca. Para vocês terem a ideia de como que isso chegou, né? Como que essas armas chegaram. Pista grossa na alfândega, ou corrupção, né? Falha, e aí você tem esse sentimento, né, as máfias elas vão aproveitar desse sentimento, desse espírito de corpo, tá, gente? Muitas pessoas falam, não existe honra entre ladrões, não existe todas essas organizações criminosas, elas vão possuir vamos dizer assim, um código, né? Algo mais do que um mero objetivo, sabe? Vai dar um propósito para aquela pessoa, né? Ela vai suprir, às vezes, uma necessidade do ser humano de pertencer a algo maior, de se sentir valorizado, de se sentir importante, e vai cobrar essa lealdade, né? Por isso que é difícil, às vezes, você conseguir uma colaboração premiada, né? Além do medo de uma retaliação, você esbarra nisso, né? Você esbarra nesse espírito de corpo. E isso acontece nas organizações militares também, né? O policial ali, para ele começar a investigar aquele colega dele, que formou com ele de academia, que serviu junto, você tem um aspecto que é explorado por essas lealdades. E, às vezes, o Estado vai ser o grande, vamos dizer assim, cúmplice, não no sentido de que todo é corrupto, mas de, literalmente, às vezes, deixar de exercer o seu papel de fiscalização, de exercer o seu papel de punição. Então, você tem, né, aquele que embaraça a investigação que envolve a organização criminosa. A pena aumenta até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Então, se aumenta até a metade, a gente pode ir de 4 anos e 6 meses, correto? Eu vou aumentar aqui. Até o quê? 8 anos até a metade, até 12 anos, né? Eu vou colocar mais 4 aqui, né? Se tiver arma de fogo na pena máxima. E precisa a pessoa portar a arma de fogo, aquele determinado investigado portar a arma de fogo? Não. Basta que a organização que ele pertença tenha essa arma de fogo, né? Ou ostente, ou seja apreendido de alguma forma essa arma de fogo. A gente tem aqui aumento de pena, e aí de 1/6 a 2/3, né? Se há participação de criança e adolescente, você tem essa cooptação de criança e adolescente. Se há concurso de funcionário público, né? E o funcionário público vale da organização da condição de funcionário público para a prática da infração penal. Se o produto ou proveito da infração destinar no todo ou em parte ao exterior, então, ou seja, ainda que não seja, né, o caráter transnacional, tudo ali, você vai ter, foi enviado, por exemplo, né, recurso para algum paraíso fiscal, né, adquiriu um imóvel no exterior, mandou produto para o exterior, você vai ter esse aumento. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, ou seja, né, você vai ter, igual comentei com vocês, a comissão, né, ali cooperando, várias organizações criminosas cooperando, até precisa ter colaboração? Não.
Às vezes a colaboração é você fica na sua, eu fico na minha, uma trégua, um pacto de não agressão, né? A partir de agora ninguém mata ninguém, a partir de agora não tem guerra na rua mais, etc. Né? Isso é uma forma de cooperação. Né? Não precisa necessariamente ser uma atividade junta com outra. E se as circunstâncias, né, evidenciarem a transnacionalidade da organização, que também está lá no caput, no conceito do parágrafo 1º. Então, gente, eu sei que o tempo era curto, né? Daqui a pouco vai ter a aula de vocês aí, o pessoal do turno da noite. A gente já tem que encerrar o nosso curso. A professora Renata vai ver o vídeo depois, eu já vou mandar mensagem para ela, se a gente puder ter outros encontros, a gente vai fazer esses encontros para discutir até as técnicas de investigação, e aí são várias, tá? Não é só a colaboração premiada, você tem interceptação telefônica, agente infiltrado, ação controlada, quebra de sigilo bancário, fiscal, a própria questão da lavagem de dinheiro, que é o foco agora no combate, né? Você achar o dinheiro, seguir o dinheiro e asfixiar, né? Porque sem receber, sem lucro, né? A organização não consegue expandir, ela não consegue funcionar. É uma empresa. Empresa sem o capital, sem giro, sem o crédito, né? Ela não consegue prosperar. Então, você vai ter essa situação, esse foco mudando, né? Para deixar de ficar ali pegando o pequeno soldado, pegando aquele na esquina, que é facilmente reposto, né? Prende um. Polícia foi na determinada boca, por exemplo, do tráfico de drogas, né? Prendeu lá os 2 aviãozinhos que estão ali naquela boca. Passou meia hora, já tem outros 2 fazendo o mesmo serviço. Então, essa mão de obra facilmente é reposta, é facilmente recolocada. O ativo, né, aí a parte, por isso que você tem que implementar as técnicas de investigação e as organizações estão tentando blindar cada vez mais, aquela coisa, né, o gato e rato, jogo de gato e rato, literalmente, né, o golpe é maior, né? A dificuldade da organização se reestruturar é muito maior. Você atingindo níveis superiores nesse edifício, nessa empreitada criminosa. Eu vou passar agora para vocês, né, alguns livros, documentários, etc., que podem, quem quiser, depois um tema para TCC ou um determinado artigo, vai ajudar muito, tá? Livro, você tem são 2 livros bem curtinhos, 3, na verdade, bem curtinhos, bem pequenos. Um é do Leandro Demore, que é inclusive diretor do Intercept, é A Cosa Nostra no Brasil. Ele conta a história, é um livro bastante legal mesmo, né? A narrativa. Ele conta a história da prisão do Tommaso Busquetta aqui no Brasil e a extradição dele para a Itália, né, nos anos 80, e ele foi o delator. Ele foi o sujeito que inaugurou, vamos dizer assim, essa era moderna da colaboração premiada e deu tudo para o Estado italiano sobre o funcionamento da Cosa Nostra, tanto na própria Itália quanto nos Estados Unidos. Sobre esse episódio especificamente, tem uma série na Netflix, um documentário, não nem uma série, é um documentário, que é Tommaso Busquetta, meu mafioso italiano, uma coisa assim, mafioso brasileiro,
Você busca lá, vai aparecer que conta esse episódio que o Leandro Demore narra no livro dele. Um outro livrinho, bem pequenininho, bem facinho de ler também, foi escrito pelo Giovanni Falcone. É um magistrado de instrução que foi responsável por fazer a instrução do Max Processo, lá que teve em Palermo, etc. Foi o sujeito que entrevistou, interrogou e foi produzindo as provas do próprio Tomás Busqueta quando ele foi extraditado para a Itália. Chama Coisas da Cosa Nostra. É um livrinho fininho, tem na Amazon, baratinho, né? Tem o meu próprio livro, que foi publicado pela editora De Plástico, que é Crime Organizado, os aspectos dogmáticos e criminológicos. De filme, né? N filmes aí sobre esse mesmo. Tomás Busqueta, o Nosso Mafioso. Isso mesmo, é o título do documentário da Netflix. 1h e pouquinho, né? Um filme mesmo. Vocês vão ter noção da dimensão e do que movimentou, tá, gente? A gente pensa nas organizações criminosas brasileiras, PCC, Comando Vermelho, vocês não têm noção do que a máfia movimentou, do luxo. Até porque quando a gente fala de Itália, né, você está falando ali de as grifes italianas, as bolsas italianas, os sapatos italianos, né, os carros, as motos, tudo é caro, gente. Tudo é luxo, tudo é super exclusivo, né? Aí você tem os infiltrados, você tem os bons companheiros, Poderoso Chefão, são todos esses filmes clássicos. Um outro filme, que é também nível documentário, chama Gomorra, né? É sobre a Camorra, né? Esse é mais recente, né? Não é aquele período clássico da máfia lá, é mais nos anos 2000 mesmo, do Roberto Salviani. Tem o livro e tem o filme. E esse filme também foi fracionado, ele virou uma série. Que fala da exploração, e agora a exploração recente, né? O mercado de refugiados, como que a máfia, né, e as organizações criminosas na Europa estão explorando essas crises humanitárias na África, né? De forma a explorar, né, os imigrantes, seja com mão de obra escrava, seja na venda de produtos. São pessoas ali que estão numa situação frágil economicamente, né, ilegais, então precisa de um lugar para ficar, porque podem ser deportados a qualquer momento. Então, o foco hoje, né, é esse tipo de exploração. A gente não tem mais os ataques, né, que a gente tinha nos anos 80, né, que inclusive o próprio Giovanni Falcone foi assassinado, né, o Totò Riina, chefe da Cosa Nostra, lá na Sicília, literalmente explodiu a rodovia enquanto o comboio do juiz passava. Matou ele, matou a mulher dele, matou os policiais que faziam a escolta, né? O aeroporto internacional de Palermo chama Giovanni Falcone, né? Para vocês terem uma ideia, a importância da luta antimáfia que teve na Itália. Para vocês terem uma ideia, o aeroporto de Veneza ele chama Marco Polo, o aeroporto de Roma chama Leonardo da Vinci, o de Palermo chama Giovanni Falcone, né? O nível que foi elevado a importância, né, do combate à máfia, né, na sociedade italiana. E tem uma matéria de hoje, né? Eu falei com vocês no início, tá a matéria no UOL falando do avanço da máfia no agronegócio, né? Aí nos produtos do agronegócio nos dias de hoje, tá? Eu agradeço aí a vocês, a paciência, né? Eu sei que está todo mundo aí final de semestre, com prova, etc., tudo mais. Recomendem o vídeo vai ficar gravado lá no YouTube, né?
e a gente vai estar falando sobre isso. Beleza? Acho que a minha câmera sumiu aqui um tempinho. Não sei se vocês viram aí. Mas ficou só um pouquinho aqui que eu devo ter clicado sem querer. Tá bom, gente? Então, obrigado aí. Ô, Lucas, beleza. Obrigado, foi excelente o curso. Ô, Lucas, obrigado aí pelo curso, foi show de bola, viu? Obrigado. Tá, joia. Quem for meu aluno, né, tiver um link direto comigo, quiser mandar uma mensagem lá no SGA, eu respondo, né, sem problema nenhum. Ou quem não for meu aluno, quiser também tentar mandar uma mensagem de alguma forma, pode enviar, pedir algum colega, a gente vai estar sempre respondendo à medida do possível, tá bom? Então, boa aula para vocês aí, gente. Segundo horário aí. Tá bom, obrigada, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Nada, gente. Pessoal do Penal 2, professor. segundo horário tem prova, viu? Já está lá no Canvas. Nossa senhora. Daqui a pouco tem prova. Aqui, quem assistiu o mini curso podia ser isento da prova, hein? Não, tem essa não. Tem não. Tem ponto extra, não. Tá bom, gente? Um abraço aí para todo mundo. Tem também uma coisa. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Valeu, gente. Professor. Obrigado, muito bom. Tchau. Obrigada.